A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês no dia de hoje. Dando sequência, irmãos, ao nosso estudo sobre a deslealdade, hoje estudaremos o 6º nível da deslealdade, que fala sobre o engano. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no botão aqui embaixo. Deixa teu like, deixa teu joinha e compartilha. Seja um evangelista, seja um abençoador de vidas. Ajude a propagar a palavra de Deus. Ajude a propagar os ensinamentos do Evangelho. Amém? Então vamos lá. 6º nível da deslealdade é o engano. Irmãos, pessoas que chegam a esse estágio, é o estágio do engano, durante o seu caminho eles estão caminhando para se tornarem rebeldes. Eu quero demonstrar alguns passos e alguns enganos que as pessoas têm através das Escrituras. E nós vemos no primeiro nível, o porquê que as pessoas se tornam enganadas ou enganosas a si mesmos. E eu vou te mostrar através do livro de Ezequiel. Primeira passagem, existem várias passagens na Bíblia sobre isso, mas nós vamos começar pelo livro de Ezequiel, no capítulo 28, 17, que diz assim: O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Mais um versículo nós encontramos lá em Isaías 14, no verso 12 e 14. Diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você lembra quem é esse? Pois esse é Satanás. Esse foi Lúcifer, que através do engano ele se tornou altivo, olhos altivos, coração soberbo, porque ele achava que era muito lindo, muitos dons. Você conhece alguém que diz assim, mas Deus fala comigo. Eu tenho dons, visões, revelações. E que bênção que Deus dá esses dons e revelações para todos. Mas nós devemos preservar o nosso coração da vaidade. Porque tudo isso aqui era vaidade. Ele se achava mais belo, mais importante, o mais ungido, o mais capacitado. E deixou que o engano, através da soberba, subisse a seu coração. Muitas pessoas rebeldes elas se enganam ao pensar que são maiores que seus líderes, maiores que seus professores, maiores. E às vezes um filho no ministério pode pensar que é maior que o seu pai. A palavra de Deus ela fala que nós nunca devemos desprezar o nosso professor. Nunca devemos se levantar contra o nosso professor. Ao contrário, nós devemos honrá-lo. Lá em Provérbios, capítulo 30, no verso 17, diz: Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência à própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Irmãos, é extremamente perigoso se levantar contra seus pais, sejam seus pais naturais ou físicos, ou sejam seus pais espirituais. A história prova que isso é verdade. As Escrituras provam que isso é verdade. Muitas vezes, irmãos, a vaidade é muito sobe ao coração daqueles que estão recentemente reconhecidos no ministério. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o princípio da queda é a deslealdade. O caminho da deslealdade é o princípio da descida. A palavra de Deus fala que aquele que quer subir no reino precisa descer, precisa encontrar o caminho da humilhação.
precisa encontrar o caminho da humildade, precisa encontrar o caminho da honra. E depois que nós terminarmos essa série sobre a deslealdade, eu vou trazer um ensinamento para nós aqui, um estudo sobre a honra e os 4 pilares da honra. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele dizia que aquele que crê em mim fará coisas ou obras maiores do que eu faço. Lá em João, capítulo 14, no verso 12, tem essa palavra. Jesus Cristo nunca teve problema com os seus filhos, porque os filhos, geralmente, eles ultrapassam os pais. Eles farão coisas maiores que os pais. Jesus, irmãos, tinha 12 apóstolos e depois dele, ele teve 72 discípulos e enviou de 2 a 2 para que propagassem o evangelho, para que eles levassem as boas novas a toda a criatura em todo o mundo. Jesus não viajou mais que 300 quilômetros aos seus arredores, mas nós sabemos de evangelistas, de homens de Deus, que já viajaram milhares de quilômetros. Jesus Cristo tem relatos na Bíblia que ressuscitou 2 pessoas. Mas nós temos relatos de homem nos Estados Unidos que ressuscitou durante a sua caminhada de evangelho 21 pessoas. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele fez muitas coisas lindas e maravilhosas. Nosso Senhor, ele é maravilhoso. Mas existem servos que fizeram muito mais. E Jesus Cristo disse na sua palavra que aqueles que o crerem, que crescem nele, e aquele que crê, manifestaria os sinais de Deus. Mas em todo momento, Jesus Cristo, através da sua santa ceia, e ele disse que os fatos se tornariam, nenhum seria maior que ele. E eu pergunto para você, Deus sem você continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? Quem você é? Então nunca esqueça que ninguém jamais será maior que Jesus. E você jamais deve desprezar o seu professor. Deve honrá-lo. Então nós temos que ter muito cuidado. Você sempre deve lembrar que para chegar aonde você chegou, para trilhar o caminho que você trilhou, você foi ajudado por alguém. Nunca esqueça do lugar onde você veio, nunca esqueça suas origens, nunca esqueça da onde Deus lhe tirou para lhe colocar onde você está. Lúcifer, ele foi designado por Deus, mas parece que ele esqueceu o fato mais importante. Está em Ezequiel 28. Tu eras querubim ungido e te estabeleci, diz a palavra. Ele esqueceu que foi o Pai quem colocou ele onde ele estava. Então, irmãos, nós nunca devemos se enganar, nunca devemos deixar a soberba subir ao coração, nunca devemos nos rebelar contra o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso pastor, o nosso apóstolo, o nosso profeta, o evangelista, o mestre. Eu não sei quem está à frente ou quem está liderando na sua vida. E Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo disso. Ele dizia que maior era o Pai, que aquele que quisesse conhecer a ele deveria conhecer o Pai, e aquele que conhece o Pai conhecia ele, e conhecendo ele conheceria o Pai. Então você precisa conhecer o amor de Deus e nunca se rebelar, porque hoje nós vemos que Satanás, ele utiliza-se desses sentimentos. Nós nunca devemos esquecer, jamais, que o engano é um demônio. E quando ele entra na vida de alguém, ele produz, ele promove esses níveis de deslealdade.
Então, irmãos, nunca deixe que a soberba suba ao coração. Nunca pense que você pode ser maior que alguém. E em Gálatas 6,6 diz o seguinte, que nós devemos honrar o nosso pai espiritual, a nossa mãe espiritual, aquele que nos ensina. Diz aqui em Gálatas 6 que o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Honra, devemos honrar aqueles que nos ensinaram. Nunca pensar que sabemos mais que eles. Nunca pensar. E eu quero concluir esse estudo de hoje com um ensinamento que dias atrás eu trouxe na igreja sobre a diferença entre as ovelhas e os bodes ou as cabras. Lá em Levítico 16, 7 e 22 está escrito, e no dia da expiação, ou seja, no dia de Yom Kippur, também chamado dia de perdão sobre os judeus, o sumo sacerdote levava 2 bodes ao templo. Um era sacrificado pelo pecado do povo e o outro era quem se transferiam os pecados do povo. E depois de transferir os pecados do povo para aquele bode, para um dos 2 bodes, um era sacrificado lá no templo e o outro era solto no deserto, para que lá no deserto ele morresse com os pecados. Você sabe, irmãos, qual é a diferença do bode para a ovelha? A ovelha ele é mansa, submissa e tranquila, mas o bode, ele sobe nas alturas, ele quer subir mais alto que o seu pastor, ele sobe nas árvores, ele sobe nos montes. Cuidado para não deixar o engano subir ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a casa e que Deus abençoe essa família em nome de Jesus.